Olá, vamos continuar aqui o estudo bíblico do Evangelho de João, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 2, né? Agora, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, hoje já é a parte 4, né? Já é o quarto vídeo. Então, eu lhe aconselho a dar uma pausa nesse vídeo e se inscrever no meu canal e buscar lá o primeiro vídeo. Assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, para que você possa ir acompanhando a sequência, né? E fazer um bom estudo bíblico para que você venha ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus. E qual é o nosso objetivo aqui? Não é somente ter conhecimento bíblico. Não, o nosso objetivo aqui é conhecer a Deus através da sua palavra. Não existe uma maneira melhor de você conhecer Deus, de você conhecer Jesus, do que através da Bíblia Sagrada. Porque aí nós vamos direto à fonte, sem intermediários, né? Sem intermediários, tá? Então, é muito importante você conhecer a palavra. Jesus disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento. As pessoas estão sofrendo hoje porque não conhecem a Deus, e não conhecem a Deus porque não buscam a Deus, não separam tempo para ler a Bíblia. E se você começar a praticar isso na sua vida todos os dias, você vai ver como a sua vida será transformada, porque você vai ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus. Obviamente que colocando em prática aquilo que você vai aprendendo, de acordo com o que o Espírito Santo vai te iluminando na palavra de Deus, você vai colocando em prática e você vai vendo os frutos, né? Você vai vendo os resultados na sua vida, tá bem? Bom, então vamos começar aqui. João capítulo 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã de Galileia. 3 dias depois que Jesus começou a escolher os seus discípulos. Houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então você observa aqui muitas coisas importantes para nós entendermos aqui. Que Jesus, a sua mãe, né? Importante dizer o seguinte, que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Deus encarnado, né? Em sua forma humana, ele tinha mãe, mas não tinha pai, porque Maria ficou grávida do Espírito Santo, sendo virgem, não é verdade? E na sua forma espiritual, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Tá? Então, enquanto Jesus estava na sua forma carnal, ou seja, encarnado, ele tinha ali a sua mãe física, né? Que foi usada por Deus para trazer o Filho de Deus a este mundo, né? Para cumprir com a sua missão. Então, a mãe de Jesus, seus discípulos foram convidados para um casamento. Então você observa aqui que Jesus ele estava suscetível a todas as pessoas, ele ia a todas as pessoas, porque o objetivo principal do Senhor Jesus era pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então ele foi a este casamento. Aí diz assim, no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Né? Então, Maria ficou preocupada porque acabou o vinho. Por que essa preocupação de Maria com o vinho? Porque naquela época, na cultura daquela época, uma festa de casamento
não poderia faltar bebida, não poderia faltar o vinho. Seria uma vergonha, uma humilhação muito grande para o noivo não ter o vinho para os seus convidados. Era como uma derrota, ele podia até mesmo ser muito prejudicado por isso. Muito prejudicado por isso, porque era a cultura daquela época, né? Não era porque as pessoas queriam se embriagar, não era nada disso. Era uma questão de cultura daquela época, tá? Inclusive, os historiadores, os teólogos, aqueles que mais estudam a Bíblia, dizem que naquela época o vinho, inclusive, tinha um pouco de mistura. Não era um vinho, vamos dizer assim, 100%, né? Era um vinho misturado com um pouco de água, diluído em água, que era comum eles beberem um vinho, assim como se fosse água, até mesmo para manter a sua saúde, tá? E numa festa não podia faltar o vinho. Inclusive o vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria, né? Símbolo de felicidade. Agora é importante ressaltar aqui que a embriaguez é pecado. A Bíblia fala que embriagar-se é pecado, tá? Embriagar-se é pecado. Não é pecado necessariamente você beber uma taça de vinho ou um pouquinho de vinho, né? Isso não seria pecado. Mas já a embriaguez é pecado. Por quê? Porque a pessoa, ela sai do seu estado normal, natural, e você já sabe que quando a pessoa está embriagada, ela fala o que não deveria falar, ela pode até tomar atitudes que não deveria tomar, e isso não é do agrado de Deus, né? Deus quer que a gente esteja sempre são, sempre lúcido, tá? Então, só para que você entenda que beber uma copa de vinho, uma taça de vinho, não seria pecado. Agora, embebedar-se, embriagar-se, sim, é pecado, não é da vontade de Deus, tá bom? Só para abrir um parênteses aqui, para que não haja dúvida a esse respeito. Então, Maria, ela foi preocupada e falou com Jesus. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras traduções da Bíblia, diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Até mesmo parece que Jesus ele foi rude com a sua mãe, respondendo dessa maneira, mas nós acreditamos que essa resposta de Jesus para Maria foi para que ela tivesse consciência de que ele não estaria mais debaixo da sua autoridade, mas ao contrário, ela, Maria, está debaixo da autoridade de Jesus, porque Jesus é Deus e Maria foi um instrumento, não é certo? Para trazer Jesus a este mundo. Então, o Senhor é Jesus. Não existe mãe de Deus, né? Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Jesus, ele, como eu já expliquei no começo, enquanto ele esteve nesse mundo encarnado, Maria cumpriu esse papel. Mas depois que Jesus ressuscitou, já não, tá? Então, como já frisamos em outros vídeos, só existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não se pode dizer que Maria era uma deusa, ou que Maria era uma santa, perfeita. Não, ela era uma mulher pecadora, como todos nós somos pecadores. O único que nunca cometeu pecado foi Jesus. Então, a honra não pode ser a Maria, a José, a Pedro, a João. A honra e a glória sempre deve ser dada a Jesus Cristo. Por isso, nós acreditamos que Jesus deu essa resposta, até mesmo dura, para que Maria pudesse já
começar a compreender isso, né? Que não ia tardar muito tempo, Jesus já ia ser crucificado e ela tinha que estar preparada também para esse momento, porque seria um momento duro também na vida de Maria, não é verdade? E é muito importante entender isso, porque sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro que os nossos sentimentos, primeiro que a nossa vida, nossa família, nossos projetos, nossos objetivos, em primeiro lugar sempre deve vir a vontade de Deus. Então quando Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, aí diz aqui no versículo 5, então ele falou aos serventes, aqueles que estavam servindo o vinho, né, ali na festa, façam tudo o que ele disser. Então aí ela já entendeu, já começou a reconhecer, a ver a autoridade de Jesus. Maria sabia que Jesus era Deus, né? Que estava sobre todos. Por isso ela disse aí, fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabia cerca de 100 litros de água. Então, havia ali 6 potes de pedra que os judeus usavam na sua cerimônia de purificação. Os judeus tinham várias cerimônias de purificação, né? Então, eles tinham ali aquelas 6 talhas de pedra, aqueles 6 potes de pedra, e que tinham uma grande quantidade de água. Então, se eram 6 potes de pedra, e cada pote de pedra cabia 100 litros de água, né? Então, eles tinham ali 600 litros de água. É bom entender esses dados também. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente, até a boca, né? Então, ele lhes disse, agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa. Então ele mandou encher aquelas talhas, aqueles potes, seguramente 600 litros de água, e foi aí que Jesus deu a ordem, sirvam essa água. Sirvam essa água aos convidados. Leve para o responsável da festa provar, né? Porque sempre tinha um responsável da festa, que era responsável também de provar o vinho, né? De como estava andando tudo, né? Tipo um chefe de cerimônia. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubesse, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, quando os serventes foram servir a água, né, obedecendo a Jesus, ao responsável da festa, quando ele provou, já não era água, era vinho. E quando ele provou, ele ficou impressionado com aquele vinho. Por quê? Porque ele disse assim, esse vinho é excelente, é o melhor vinho. E era costume, também na época, servir o melhor vinho no começo da festa. E já no final da festa, obviamente, as pessoas já não iam, de tanto beber o vinho, já não iam mais identificar se o vinho era bom, se o vinho era ruim, né? Então deixavam o pior vinho, inferior, para o final. Mas ele falou aqui, né? Todos costumam servir
primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Quer dizer, Jesus, ele salvou aquele casamento. Porque você vê, já no começo da festa já tinha acabado o vinho. Isso era uma grande humilhação, um sinal de fracasso, sinal de pobreza, sinal de derrota para aquela família, para aquele noivo, para aquele casamento. E Jesus salvou aquela pessoa, né? Aquela situação. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Canaã de Galileia, onde ele transformou 600 litros de água em vinho. E não qualquer vinho, o melhor vinho. Então você vê que quando nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus, quando nós entregamos a nossa confiança, o nosso coração, a nossa fé exclusivamente no Senhor Jesus, obedecemos a sua voz, então ele sempre nos salva, ele sempre traz uma resposta, ele sempre traz uma solução, uma bênção para a nossa vida. Ele sempre faz o melhor, né? Quando parecia todo perdido, ele transformou e fez daquela festa a melhor festa, né? Então, essa palavra é muito importante porque foi aí que Jesus deu início aos seus sinais. Jesus fez muitos sinais para manifestar sua glória, para mostrar, para revelar para todas as pessoas que ele não era qualquer um. Ele não era um simples profeta, um simples filósofo ou um sacerdote. Não. Ele era o Messias, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Então você vê que sempre que nós lemos a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, sempre a palavra de Deus está apontando para Jesus. Por isso, meu amigo e minha amiga, que a sua fé não pode estar em Maria, em José, em Pedro, em João, em pastor, em profeta, em apóstolo, em ninguém, em religiões, né? Eu não sou contra que haja uma igreja, eu não sou contra que haja um pastor, eu não sou contra que haja, pessoas reunidas buscando a Deus, nada disso, nada disso. Todos aqueles que se reúnem para buscar a Deus, excelente. Mas você deve colocar a sua vida, a sua fé, a sua confiança somente no Senhor Jesus, porque o único que é verdadeiramente Deus e que tem todo o poder e toda a autoridade é Ele. Tá? Então, muitas pessoas elas estão sofrendo, estão querendo conhecer a Deus, querendo buscar a Deus, mas ela busca em lugares equivocados, lugares onde não ensinam a palavra de Deus verdadeiramente, buscam em homens, estão buscando que homens resolvam os seus problemas, que homens resolvam as suas vidas e as suas vidas nunca mudam, né? Por quê? Porque estão buscando na pessoa equivocada. Se você realmente quer que Jesus transforme a sua vida, como ele transformou aquele casamento, da água para o vinho literalmente, né? Ele pode transformar a sua vida também de uma vida triste, vazia, angustiada, vazia. Quizás, talvez, você está aí nesta situação, você está triste, você está angustiado, você está vazio, você se sente sozinho, você se sente mal. Sabe por quê? Porque está faltando Jesus. Você coloca a sua vida na mão de familiares, você coloca a sua vida na mão de filhos, de pais, de irmãos, de religiões, de pessoas, mas você ainda não colocou o seu coração 100% em Jesus. O dia que você colocar a sua vida 100% em Jesus, então você verá o que ele vai fazer. Você vai encontrar a verdadeira paz, você vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Siga estudando a palavra de Deus. Ore, clame, busque a Deus. E você vai ver que ele vai iluminar os seus caminhos. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Pronto, vamos continuar esse estudo bíblico do Evangelho de João. Hoje foi
a quarta parte, né? E cada dia, se assim Deus nos permitir, vamos continuar fazendo o estudo bíblico. A ideia é estudar todo o Evangelho de João. E vai quedar aí registrado no meu canal de YouTube, desde o capítulo 1 até o final, né? Vamos avançando sem pressa, estudando pouco a pouco. E se você quiser, você pode mandar o link desse vídeo, né, aos seus amigos, aos seus familiares, para que essas pessoas também possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, receber a paz, a alegria, a felicidade, a salvação, tudo aquilo que Deus tem para dar para a gente. Não é verdade? Não custa nada fazer isso, ok? Você pode se inscrever aí no canal, porque aí você vai encontrar todos os vídeos, tá? Cada dia vamos colocando aí um vídeo novo e você vai conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, tá bem? Vamos fazer uma oração, como sempre, para agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço uma vez mais por esse privilégio, por essa oportunidade de escutar a tua palavra, a tua verdade e conhecer mais do Senhor. E que através dessa palavra, dessa verdade, vá chegando, meu Deus, a todas as pessoas. Não tenho nem ideia onde vai chegar esses vídeos, mas o Senhor sabe. Eu te peço que cada pessoa que veja esse vídeo conheça a tua palavra, tenha um encontro com o Senhor e receba a salvação, receba a transformação da sua vida, meu Pai. Ajuda cada uma dessas pessoas. Se tem alguém sofrendo, se tem alguém com dor, se tem alguém enfermo, se tem alguém com problemas de saúde, econômicos, familiares, sentimentais, espirituais, ajuda esta pessoa também, meu Pai, a se libertar. Assim como o Senhor tirou a vergonha, a humilhação, a derrota daquele casamento, transformando água em vinho, o Senhor tem poder, meu Pai, de transformar a vida desta pessoa. Então transforma, pois eu entrego a Ti e te agradeço desde já. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.